tudo bem? Eu me chamo Denise, sou professora da graduação do curso de enfermagem da FISMA e hoje nós estamos no terceiro episódio do Vem Cá Me Ensinar. Esse é um projeto que ele tem o objetivo de contar a história de pessoas que construíram e que ainda constroem a história da nossa instituição. Então hoje a gente está com uma convidada especial, a Carolina Visotto, que é egressa da nossa instituição e que também, hoje é uma participante internacional. E a gente quer ouvir um pouquinho quem é a Carol. Denise. Olá. Vamos lá, então. Quem é a Carol? Só para esclarecer, eu e a Denise, a gente já se conhece há mais ou menos uns quase 10 anos. Fizemos a faculdade juntas, depois seguimos no caminho da residência. Também nos esbarramos ali nesse momento. Época Covid, uma época meio difícil para todo mundo, em qualquer área. E só para contextualizar, quem é a Carol? A Carol é enfermeira, emergencista, ama a emergência. Agora é mais mãe da Alice, Tá fazendo esses dois papéis. E eu, atualmente, a Carol, enfermeira, está aqui na Itália. Que não era um sonho, porém é uma conquista muito legal. Que joia, Carol. A gente fica bem feliz de te receber aqui, mesmo através da telinha. É um prazer te rever, e contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória, desde a formação. Importante realmente dizer isso, A gente se conheceu na graduação, a gente construiu aqui um período de amizade, e de construção acadêmica mesmo. Nós trabalhamos, se eu não me engano, na comissão, também da formatura, Acho que sim. Quase. Eu acho que a gente organizou também a questão de formatura, colamos grau juntas. Estudamos para residência, para a prova da residência, e cada uma com a sua linha de interesse, e lá chegamos, Mas me conta um pouquinho mais. Como é que foi esse teu processo de formação, desde a graduação, a escolha da residência, por aquele programa de urgência e emergência, e como que foi todo esse percurso, então, para chegar onde a enfermeira Carol está hoje? Então, a parte da emergência, querendo ou não, começa lá quando eu já estava lá na FISMA. Não sei se tu lembra, mas a gente sempre escolhia os campos de estágio, e o que a gente mais gostaria, que era mais de afinidade, e eu escolhi uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu trabalho hoje. Eu lembro que eu tinha escolhido questão de saúde mental e, por sorte, eu pensava, infelizmente, mas por sorte, não teve campo de estágio naquele período. E então, quando eu ainda estava lá no sétimo, acabei tendo que ir para a UPA, essa instituição que a gente passa, por aula prática, que foi onde eu me apaixonei pela emergência. Então, querendo ou não, por a FISMA ter esse campo de atuação, foi onde eu me encontrei, que foi o que gerou todo esse percurso que hoje eu estou. Eu nunca tive interesse pela emergência, sempre quis questão mais de gestão de enfermagem, tanto é que eu pensava em residência, mas pensava nesse foco mais de gestão, mais, digamos, administrativo, mais... E aí, quando a FISMA me proporcionou essa estadia na UPA, eu não tive mais dúvidas. Depois é isso, a gente sabe que a nossa preparação na FISMA foi bem importante. Nós duas passamos na residência, mas temos outros dois ou três colegas também no mesmo ano que se formaram, que entraram na residência. Fora os outros que já tinham entrado, os que entraram depois que a gente se formou. Então, para mim, a FISMA, a preparação da FISMA em si, os nossos professores, lembra que a gente teve alguns que foram importantíssimos, tu sabe quem são, porque as palavras deles não saem da mente da gente. Então, não adianta você saber em teoria,
se não souberem a prática. Parece clichê, mas hoje em dia eu entendo como uma colocação perfeita. Não adianta tu saber no papel e não botar a mão na massa, que era o que mais me preocupava, que o que me levou então a querer fazer uma residência. Acredito que também tenha pensado por essa mesma linha. O meu profissional, para a gente passar adiante, não digo só como professor, como é o teu caso, mas como colega, a gente tem que saber o que está fazendo para poder passar, enfim. Então, acho que a FISMA em si tem tal, como vamos dizer assim, uma influência sobre o meu eu profissional hoje. E se eu estou aqui, acho que realmente é uma coisa. Carol, me fala um pouquinho, a enfermagem sempre foi a tua primeira opção? Tu já tinha essa convicção lá na tua adolescência, ou isso foi crescendo aos pouquinhos e aí tu foi conhecendo o curso? Como é que foi esse processo? Na verdade, quem me conhece mais intimamente sabe que antes de eu entrar na enfermagem, eu fiz 6 semestres de jornalismo. Eu saí ali nos últimos estágios, quando eu comecei a ter que gravar, fazer áudio, essas coisas, que aí eu vi que talvez eu não fosse tão assim chegada na área. Eu gostava muito do jornalismo escrito, do jornalismo impresso em si, mas quando chegou no televisivo, que a gente fala, né, que é gravar, fazer essas gravações, enfim, eu não curti muito. Aí eu pensei, nossa, vou sair da água pro vinho, vou sair do jornalismo para ir para uma área da saúde. Apesar de que eu já sempre, na verdade, trabalhei na área da saúde. Meu primeiro emprego foi na área de saúde, depois eu passei em algumas outras instituições que também eram de saúde, e eu acho que isso foi contribuindo para essa escolha. Querendo ou não, é onde a gente consegue ficar mais perto do paciente e a gente consegue, digamos assim, ter um prazer no que a gente faz. Eu me sinto bem fazendo o que eu faço. Acho que é isso que mais me motivou a fazer enfermagem. E aí eu acabei escolhendo. O primeiro semestre, apesar de a gente não ser, como se diz assim, não ter uma proximidade direta com o paciente, é um curso interessante. As aulas de anatomia que a gente tinha lembro que a gente tinha aquelas provas práticas com a professora Lara, eram temidas por todo mundo. Ainda são. Agora, olhando para trás, eu vejo como era legal, porque o estudar as partes eram legais, das partes do corpo, enfim. A fisiologia também, acho que é uma das aulas que eu mais gostava, que eu lembro até hoje, que molda a gente para a gente ter um raciocínio clínico agora como enfermeiros. Então, para mim foi onde eu me achei. Primeiro semestre realmente define quem quer seguir ou não com a carreira. Para mim, o primeiro semestre foi chave. Depois a gente só foi agregando conhecimento e colocando em prática, né? Ali no terceiro semestre, quando a gente tinha as aulas práticas também no laboratório, foi onde a gente começou a simular uma rotina, uma dinâmica com o paciente. E, de fato, quando a gente vai a campo no quarto semestre, aí depois a gente só seguiu. Eu lembro, faz o quê? 8 anos, mais ou menos, mas eu lembro como se fosse hoje, quando a gente começou nas aulas práticas. Não sei se tu lembra, mas era tão temido a gente fazer uma colocação de luva estéril que hoje parece tão simples, né? E eu pelo menos morria de medo de errar alguma coisa. E isso é tão interessante, esse processo, né? Porque tu resgatou essa questão de a gente passar pelo laboratório, né? Ter aquele suporte do professor, ter toda aquela autonomia, né? Mas ao mesmo tempo uma segurança de que realmente ainda não é o teu paciente, mas tu tá te preparando para chegar à frente ao paciente, né? Lá no quarto semestre com as práticas, na saúde coletiva, né? Depois também paciente adulto, que a gente ia para as unidades clínicas, né? No hospital. Isso também é muito interessante, esse processo de construção em etapas. A gente
começa, né, com os conteúdos teóricos, vai para o laboratório, depois vai finalmente para a prática com o professor, mas frente ao paciente. E isso vai moldando muito, né, a nossa prática clínica, vai moldando também a nossa reflexão crítica a respeito do que a gente está fazendo, de como a gente cuida das pessoas, né, como nós cuidamos do paciente. E depois da graduação veio a residência, né, Carol? Nós entramos na residência, né? Tu na urgência e emergência e eu na obstetrícia, né? É bem importante isso também a gente destacar, que já na faculdade a gente já tinha essa inclinação, né, de onde a gente ia, para que caminho a gente ia seguir. Conta um pouquinho para nós como é que foi a tua experiência dentro da residência, os desafios, que importância isso teve na tua formação. Eu acho bem importante essa tua fala, porque ali em 2020 nós nos formamos teoricamente, em 2019, começo de 2020, a gente nem sabia o que ia vir pela frente. Então acho que foi um desafio duplo, porque a gente entrou na residência e começou a época Covid e ninguém sabia o que estava acontecendo. A área da obstetrícia com certeza também sofreu tanta influência quanto a emergência. Eu tenho certeza disso, porque ninguém sabia nada, não sabia como manejar, não sabia qual era um prognóstico que o paciente teria. Aí imagina tu pegar um paciente Covid gestante. Então assim, eu imagino que se para mim foi uma sensação de escuro, né, para você também deve ter sido a mesma coisa. Então somos, querendo ou não, somos guerreiras, que entramos numa época de pandemia e a gente tendo que aprender no sentido de ser profissional. Já éramos formadas, mas estávamos em momento de formação, de especialização, e tendo que atender pacientes reais com uma situação real. Para mim foi bem impactante. Eu nunca mais vou esquecer, ninguém vai esquecer o ano de 2020. Eu não vou esquecer tudo que eu aprendi. Eu lembro que eu entrei em prática na UPA, de novo. A UPA para mim tem meu coração até hoje, a UPA Santa Maria. Não sei por que eu tenho esse amor, que eu acho que a área da emergência lá, que foi o que me fez escolher, enfim, tem esse apego, porque eu fui muito bem recebida lá por todos os profissionais. Os técnicos me acolheram muito, uma acadêmica de enfermagem, me ensinaram basicamente, sabe, como um técnico auxilia um recém-formado, enfim, um estudante, como eles nos auxiliam. Então, como eu fui muito bem recebida, como eu adorei essa área, eu escolhi a residência e eu acabei retornando como profissional. Então, eu tive que aprender urgência e emergência e aprender o manejo do Covid, que ninguém sabia. Ninguém sabia, a gente aprendeu junto. Então, isso determinou muito o meu pós-profissional, pós essa especialização. A gente sempre lembrava, o que aconteceu na época Covid, a gente fazia assim, teve situações que a gente não gosta de relembrar. Tem coisas que, como a gente não sabia muito bem o manejo, acaba que atrapalhava um pouco o diagnóstico, né, o prognóstico do paciente. Mas isso, como tu mesmo disse, faz a gente repensar muito depois, faz a gente ter um raciocínio clínico muito, muito mais elaborado, e para mim isso foi primordial. A preparação na faculdade, com os conteúdos, com a questão de saber o que está fazendo, né? Que eu sempre friso isso, que os nossos professores da FISMA sempre falaram que a gente tinha que ter essa noção do que a gente está fazendo. Nós não somos pessoas automatizadas, muito pelo contrário. É muito fácil, a equipe multi vai lá, um médico, por exemplo, vai lá, prescreve, o físio vai lá, faz a sua parte, o psico vai lá e faz a parte dele, mas quem está ali 24 horas por dia é a enfermagem. Então, eu sempre quis cuidar muito isso. Mais uma vez eu friso, do saber o que eu estou fazendo e de ter um pensamento, um raciocínio clínico do que o meu paciente pode ter ou deixar de ter. Então a FISMA sempre
nossos professores sempre deixaram isso muito bem evidenciado. Eu não sei pra ti, mas isso sempre é a primeira coisa que eu lembro quando eu tô entrando num serviço, ou quando eu tô tendo alguma, por exemplo, vou fazer alguma outra coisa, fazer um mestrado, por exemplo. Eu tenho que saber, tem que ter o pé no chão, não adianta. Não sei se tu concorda comigo, mas essa frase sempre foi muito importante para mim durante a faculdade inteira. A nossa instituição, ela tem muito isso, né? Ela trabalha muito com a gente, nos fortalece muito para a prática, mas principalmente para a gente, é o que tu disse, né? Saber o que a gente está fazendo, né? Baseado em evidência, que a gente consiga se respaldar, não trabalhar com achismos, né? Mas o que a gente tem de evidência científica, o que a gente tem comprovado, né? Qual é a melhor forma de prestar esse cuidado para o paciente? E tu falaste uma coisa que me chama atenção, é que hoje eu estou, né, como docente aqui na instituição que me formou. Então, eu tenho um carinho muito especial por isso, e me sinto realmente da casa, né? Porque a gente passa aqui como aluno, né, tem a oportunidade de voltar como professor, e uma das coisas que mais me marca nesse processo é que eu encontro hoje, eu trabalho com professores que foram os meus professores. E quando eu entrei aqui como professora, eu fui acolhida como professora. Né? Eu fui acolhida, fui ensinada também por essa equipe, por esses profissionais. Isso é um processo muito gratificante, mas também de muita responsabilidade, né? Por mais que a gente tenha a responsabilidade também diante do paciente, como docente, o outro lado, né? Eu também tenho uma responsabilidade muito grande de manter toda essa trajetória que a FISMA vem trazendo, né? E que ela colocou em nós, né? Colocou em nós esse processo, também construir isso com os alunos agora. Ser docente também é um desafio, né? Mas é um desafio muito gostoso, a gente vai aprendendo todos os dias, é gratificante, né? Cansa às vezes, mas é algo muito gratificante. Todos os dias a gente tem um novo desafio, mas também uma coisa sempre boa para tirar, né, daquele processo. Carol, tu falaste também a questão da residência, né? Tu fez a residência e depois da tua residência tu atuou em Santa Maria, porque para quem não sabe, né? Agora tu não está nem no Brasil, né? Tu está na Itália. E aí como é que foi esse processo? Como é que tu chegou onde tu está agora, né? Na Itália? Como é que é a tua atuação no hospital onde tu está? Quando eu estava finalizando a residência, surge aquela expectativa. E o que eu vou fazer agora? Aí tem N possibilidades. A gente poderia continuar no mestrado, por exemplo. Foi uma ideia que também passou pela minha cabeça. Eu acho que a FISMA também tem um pouquinho de culpa nisso, no sentido de que eles nos instigam tanto a estudar e a querer saber, ser um bom profissional, que eu quis dar continuidade e só não entrei no mestrado porque eu disse assim, não, agora eu fiz a residência, aprendi, me especializei, já coloquei a mão na massa um pouquinho, mas agora eu quero trabalhar, eu quero realmente trabalhar, eu quero entrar como uma enfermeira especialista e colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Aí eu disse, eu já estudei, como eu disse, né, já estudei 7 anos, vou trabalhar um pouquinho agora, né? E aí o mestrado ficou em segundo plano e eu não pensei mais sobre isso. E mesmo eu tive uma oferta em Santa Maria, né, que era para continuar na UPA, que foi o enfermeiro responsável técnico naquela época, o Michel. Tive a oportunidade de fazer, acho que uns 2, 3 meses de gestão com ele, e foi maravilhoso. Até hoje eu me lembro assim, das frases que ele falava, me vem à mente as coisas, como ele tinha razão, como ele tinha sabedoria em algumas coisas, e agradeci com o coração partido, mas eu optei em sair de Santa Maria. A gente sempre ouve que Santa Catarina é um estado muito bom, um estado que em tese seria um pouco mais avançado que a gente. É aquele gramado mais verde do vizinho. E aí eu fui tentar a vida em Santa Catarina. Eu fui para um hospital que era referência para algumas cidades menores. Eu fui para Brusque,
que é ali pertinho de Balneário Camboriú e Blumenau, onde eu atuava no pronto-socorro. Eu fiquei 2 anos e meio nesse pronto-socorro, onde eu saí só para vir para a Itália. Era bem, como se diz assim, bem com alta demanda. Tinha bastante pacientes, pronto-socorro querendo ou não era referência, então para trauma era o que mais vinha pra gente. Eu não sei o que tem em Brusque, que é uma cidade muito com acidentes, então querendo ou não, a gente tinha mais às vezes de 10 politraumas, traumas no pronto-socorro. E eu fiquei lá esse tempo, quase, 3 anos, deu 2 anos e meio. Quando eu vi que já estava na hora de mudar, que eu já estava pensando em outros caminhos, a gente estava procurando uma cidade que fosse não tão movimentada, no sentido de não fosse tão perigosa, porque Brusque é uma cidade calma. Porém, a gente não estava achando, né? Querendo ou não, o Brasil já não está mais 100% como era antes. Rio Grande do Sul também. A minha cidade, Santa Maria, sou natural daí, já não tá mais tão segura como era antes. Então, a gente pensou, e que tal sair do Brasil, né? Uma boa parte dos brasileiros estavam fazendo isso. Obviamente, a nossa primeira opção foi Portugal, mas por questão de burocracia na validação do meu diploma, a gente optou por continuar procurando, ver se tinha alguma outra coisa em mente. Foi aí que eu descobri um enfermeiro lá mesmo de Santa Catarina que tinha vindo para cá, para Itália, e estava atuando. Todo mundo sabe que a Itália foi bem devastada, foi bem atingida lá na pandemia do Covid. Aqui onde eu estou, na Lombardia, foi uma região que foi bem, como é que eu vou dizer assim, foi bem intenso, né, a questão dos óbitos. E aí eu disse, vamos tentar. Tem esse decreto, eu trabalho mediante um decreto que permite que, enquanto eu ainda não tenha validado ou esteja em processo de validação do meu diploma, eu possa trabalhar. Porque a escassez de profissionais da área da saúde, enfim, mas mais dos enfermeiros, é grande. Como eu já sabia disso, eu pensei, vou tentar. Obviamente, eu já tinha vindo para a Itália uma vez, isso pesou bastante pela minha escolha. Eu tenho cidadania italiana e eu já falava um pouco, vamos dizer assim, um pouco de italiano. Então isso tudo foi só agregando para a gente decidir vir para cá. Então, no momento que eu estou aqui, não me arrependo. Claro que os primeiros dias são completamente difíceis e diferentes, porque não é fácil mudar de emprego, imagina mudar de país, um outro idioma, uma outra rotina. Aqui o papel do enfermeiro é bem diferente do enfermeiro do Brasil, eu já vim bem ciente disso. Então, mas eu não me arrependo. Eu me sinto, eu não digo realizada, porque eu recém estou começando, mas eu me sinto bem satisfeita com a escolha que eu fiz, tanto do lugar que eu estou trabalhando, quanto de ter vindo para cá e tentar a carreira aqui. É difícil, mas não é impossível. E como toda a profissão, né, da área da saúde e a enfermagem, a gente tem muitos desafios, né, na nossa formação e na atuação profissional. Como é que tá essa situação agora? Tu comentou um pouquinho antes com a gente, né, que a tua família tá indo agora, depois que tu te organizou, aí agora a família tá indo para ficar contigo aí, né? Isso. O que tu acha que foi mais difícil nesse processo, assim? Foi ficar longe da família? Foi a adaptação num lugar novo? Eu acho que, claro, a questão da família pesa muito, ainda mais quando a gente é mãe, e a minha filha é pequena, ela não tem 2 anos ainda. Me cortou o coração fazer isso, mas é como todo mundo diz, é pra ela, querendo ou não, essa escolha é pra gente ter uma vida melhor, incluindo ela, os estudos dela, o futuro dela. Porém, tem uma outra parte, tirando essa parte da família, dos amigos que ficaram para trás, da minha carreira que ficou para trás. A gente não pode esquecer de mencionar isso, porque eu era enfermeira de um pronto-socorro, eu tinha minha equipe, querendo ou não. Eu larguei tudo para vir para cá, para tentar ser enfermeira aqui, digamos assim.
Mas o mais difícil também é eu me adaptar ao meu novo papel como enfermeira aqui na Itália. Tu pesquisar, assim, outras pessoas que já vieram, tu consegues achar alguma coisa que mostre essa diferença. Mas, por exemplo, aqui na Itália a gente não tem técnico de enfermagem. Então, toda e qualquer medicação, curativo, em alguns lugares até os sinais vitais, ou a glicemia, por exemplo, é o enfermeiro que tem que fazer. Então, o mais perto de um técnico que a gente tem para poder delegar alguma coisa, alguma função, alguma atividade, é o OS, que é o Operatório Sociosanitário, que eles chamam aqui. E, como eu disse, em algumas regiões ele só faz o cuidado, o banho e auxilia na alimentação. Ele faz a higiene, auxilia na alimentação e faz essa questão de cuidado. E a gente faz, propriamente dito, a terapia do paciente. Então, acho que isso também pesou bastante na adaptação. Porque eu era moldada para ser uma enfermeira no Brasil, porém estou me remoldando para ser uma outra enfermeira aqui na Itália, que é um pouco mais... é mais a assistência ao paciente do que um pouco de burocracia de gestão que a gente faz no Brasil. Aqui a gente não tem isso. Então acaba que a gente fica quase que 90% atrelada ao cuidado com o paciente. E, Carol, aproveitando esse link que tu fez dessas diferenças, né, de espaços, de local, se muda, né, se já é diferente de uma cidade para outra, um estado, imagina de um país, né? A gente tem questões culturais, as questões constitucionais, enfim, né, que são diferentes, né, nesses espaços. Mas é importante também a gente falar esse processo de transformação, né, da nossa carreira, desde faculdade. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando enquanto tu falava, é a questão de instigar, né, da instituição, instigar o aluno a ir buscando, né, cada vez mais conhecimento, a passar pela residência, a passar por uma pós-graduação, especialização, doutorado, enfim, e chegar onde a gente chega, né? Então, um exemplo, a gente tem vários outros colegas, né, que a gente pode citar também, que tiveram uma carreira, que estão tendo uma carreira de sucesso, né, que estão muito satisfeitos. Mas um ponto bem importante é que é possível, sim, a gente chegar muito longe, né, avançar, transformar essa realidade, né, fazer uma transformação de vida, mas que a gente precisa de muito esforço e dedicação, né? Isso é importante a gente destacar, que a instituição nos ajuda, né, nos dá a base, o impulso, digamos assim, mas que a gente precisa muito, né, caminhar com as próprias pernas também. E isso eu acho que é importante para os nossos alunos, né, e para quem está vindo também para a FISMA, lembrar sempre disso, que não só a FISMA, mas todas as instituições, elas são a base para a gente, né, para a educação, e a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar esse conhecimento, né. E é possível isso, imagina, né, agora tu tem toda uma história diferente, a gente olha assim, nossa, a nossa Carol tá lá na Itália, né, vivendo uma outra realidade, bem como tu disse, pensando na família, né, trazendo uma nova perspectiva para tua família, mas também para outras pessoas que estão aqui na formação e que já estão sonhando, o que eu vou fazer depois da minha faculdade, né, o que eu vou fazer depois da graduação. Então, acho que isso é bem importante, né, a gente falar também a questão de que a gente precisa muito investir também na nossa formação. E, por exemplo, o idioma, como é que foi a questão do idioma? Tu já tinha algum curso? Tu disse que tu já tinha nacionalidade, né? Eu vou só fazer um parênteses numa coisa que agora que tu comentou, que eu achei importantíssimo. Eu sempre tenho essa fala, eu sempre comento isso, porque foi o que eu ouvi lá no começo da faculdade, quando eu entrei. E tu vai entrar para enfermagem numa faculdade particular que dá aula de noite. Eu lembro muito bem quem me falava isso. Porque assim, querendo ou não, a FISMA me proporcionou estudar e poder trabalhar. Então isso é um diferencial de muitos. É um diferencial que a FISMA nos propõe, e é uma realidade de muitos dos nossos colegas que trabalhavam de dia e iam para aula. E assim, isso faz muita diferença. Eu nunca vi
nunca vi a FISMA deixar a desejar nessa questão de propor um plano, como é que se diz assim, o plano, acho que é plano pedagógico, sim. O plano do curso, enfim. Eu nunca vi, assim, diferença com os outros profissionais que eram, por exemplo, da Federal, com que eu trabalhei. A gente teve toda a formação, tanto quanto eles. Eu nunca disse, isso eu não vi na faculdade. Nunca tive esse infortúnio. E tudo que eu vi durante as aulas práticas, as aulas laboratórios, eu sempre tive tudo. Isso é uma coisa que a FISMA, eu posso dizer, não é puxa-saco, isso é uma coisa que eu posso dizer com certeza, que a minha formação não deixou a desejar. É a mesma, vamos dizer assim, é o mesmo nível de uma federal, de uma particular. A gente tem outras instituições maiores na nossa cidade, mas eu acho que, como eu disse, é um diferencial da FISMA. Eu lembro que acho que tu eras da turma da manhã. No início. E eu era da noite, depois que aí a gente começou a ter aulas juntas e finalizamos juntas, né? Então, assim, pra muita gente que é técnico de enfermagem, trabalhava de manhã, poderia fazer as aulas práticas de tarde e ainda ter a aula teórica de noite. Então, é a realidade da gente. Eu nunca pude ser bancada no sentido de só estudar. Eu sempre tive que trabalhar. Então, pra mim, isso foi a melhor parte. Não faltou material, não faltou incentivo. Eu cito alguns professores, mas em especiais, porque as falas eu tenho guardada no coração de estudem, sejam enfermeiros diferenciados. Tu vai lembrar quem falava isso. E se não fosse por essa base, eu talvez não tivesse, como tu disse, a base é com a FISMA, que nos dá o material, porém, se a gente não corre atrás, não vai dar certo. Mas eu tenho ciência de que se eu não tivesse tido a educação, enfim, que eu tive na FISMA, talvez eu não tivesse conseguido entrar na residência. Eu tenho que dar um mérito também, vamos deixar assim uns 60%, né, meu, uns 40% da FISMA, para não ser injusta, né, porque querendo ou não, a gente também corre atrás. Mas o que eu quero dizer é que assim, fomos bem preparados, tanto é que só na nossa turma foram 3 que entraram já, fora os outros. Sem falar quem passou em concurso, né? Que a gente teve também alunos já saindo no dia que estavam na colação de grau, já estavam com o nomezinho lá na lista de aprovados, né? De concurso. Isso só falando na questão da residência, fora os que já foram trabalhar, fora os que já passaram realmente em concurso, que eu nem me lembrava disso. Então, assim, como eu até comentei, uma boa parte da nossa turma, que eu ainda tenho rede social, enfim, eu não vejo nenhum deles que não está trabalhando na área. Eu não vejo nenhum deles, assim, que não conseguiu um emprego. Então, como eu disse, isso é a reflexão de alguma coisa, né? E se a gente atua na área e se temos condições de atuar, é por algum motivo. Então, como eu digo, não puxe o saco. Eu sempre falo, eu estudei com bolsa na FISMA, então, além de estudar com bolsa, eu tinha que não podia faltar, tem aquelas questões de limite de falta, questões de limite de não pode reprovar, e eu sempre me esforcei o máximo possível, né? Tu lembra? A gente, querendo ou não, sempre estava no mesmo grupo ali de correr atrás, de estudar, de resolver as coisas. Então, eu sempre cito, não posso deixar de tirar o meu mérito, porém eu cito que a FISMA também tem uma participação nisso. Que joia! Onde tu está hoje, pensando na Carol enfermeira, mãe, né? Te falta alguma coisa? Tem algum lugar ainda que tu quer chegar? Ou ainda não pensou sobre isso? Como é que tá essa Carol do momento, pensando na Carol do futuro? Tu até tinha comentado a questão do idioma, né? O idioma, eu já sei um pouco, mais ou menos. Mas eu digo que não é um empecilho.
As pessoas aqui recebem muito bem os estrangeiros, até porque não é só os brasileiros que vêm para cá. Então, eles recebem muito bem, eles auxiliam, eles são bem pacientes. Então, eu acho que, querendo ou não, isso é eu digo agora atrativo, porque quando eu converso com as pessoas que têm interesse, eu falo que isso não é um entrave. Faz o que tem que fazer e vem. O que me falta agora é eu dominar um pouquinho mais o idioma, porque além de eu fazer toda a minha convalidação, enfim, reconhecimento do meu diploma aqui, tem uma prova para os enfermeiros. Aqui a ordem dos enfermeiros prova para te poder exercer a função. Então eu quero agregar mais um pouquinho da língua para, quem sabe, futuramente eu tentar fazer um mestrado aqui. Vai ser um desafio duplo, né? Porque é um mestrado numa língua diferente. Porém, eu nunca desisti desse sonho. Me despertou lá na FISMA também, mesma coisa. Eu sempre digo isso. Os nossos professores, querendo ou não, são um exemplo pra gente. Quantos professores bons eu tive que me dava assim, orgulho de ver, meu Deus, olha quanto aquela pessoa. Tinha uma professora em si que eu gostava muito, que o currículo dela era impecável. E eu fico pensando, meu Deus, um dia eu quero ter esse currículo. Porque além de, acho que ela já tinha mestrado, estava de doutorado, trabalhava, era uma excelente professora. Então, assim, isso me causava como, querendo ou não, a gente se espelha. Assim como tu deve ser espelho para alguém hoje, eu tenho certeza disso, que nas tuas turmas alguém sempre deve pensar: a professora Denise estudou na FISMA, se formou, fez residência, estava fazendo mestrado ou já finalizou no mestrado. Já finalizei. Então já vai ir para o doutorado. Se ela foi aluna, já fez tudo isso, então quem sabe eu também consegui fazer. Tu comentou essa parte e realmente eu concordo, porque eu via nos meus professores um espelho. Então é o que eu digo, no momento falta só isso. Eu também talvez queira seguir essa carreira. Por enquanto eu vou trabalhar, vou me habituar com a situação do enfermeiro aqui. Tenho a minha filha pequena, vou deixar ela crescer mais um pouquinho também. Mas no momento, acho que o que falta é isso. Quem sabe aprender algumas outras coisas diferentes, algumas condutas diferentes que eles têm aqui. Mas, por enquanto, acho que falta isso. Porque a minha família tá chegando, então isso já tá melhorando. Isso já é um evento, né? Nesse momento. Tô na contagem regressiva. -1, -2, né? Poucos dias agora. Vai passar Natal e Ano Novo com a família. Que maravilha. O meu aniversário, o Natal e o Ano Novo. Então eu já tô bem feliz. Que maravilha. Carol, pra gente ir se encaminhando assim pro finalzinho do nosso episódio, eu acho que é interessante, de repente, deixar algumas dicas, assim, para quem tem essa ideia, né, de eu quero talvez sair do Brasil futuramente, né? A residência, acho que dá pra gente falar um pouquinho também, né, depois da graduação ou no final da graduação a gente presta uma prova, né? Algumas instituições aqui na cidade têm a própria prova da instituição e outras têm uma banca específica, né, que realizam essa prova, que até então não é específico para a área, né? A prova, os conteúdos não são específicos para aquela área, por mais que a gente já se direcione, né, na hora de se inscrever para qual área vai concorrer, mas cai muito, né? Saúde coletiva, saúde pública, assistência, né? Legislação, gestão, SUS. Então é bem amplo os conteúdos, né? Então não é uma coisa de outro mundo, é aquilo que a gente aprende em sala de aula e que a gente tem que se aprofundar, claro, né? Porque as bancas, enfim, às vezes elas têm alguns macetes, a gente tem que dar um olhar especial para isso, mas é possível, né? A residência, elas são 2 anos, né? Então de pós-graduação, de especialização a nível de residência, que nós somos pagos, né? Então isso é importante também a gente destacar. Tem as pessoas perguntam às vezes, mas eu tenho que pagar para fazer a residência? Pelo contrário, né? Nós somos contratados, a gente recebe via Ministério da Saúde, inclusive, né? Eu brincava também, né? Sou funcionária do Ministério da Saúde, porque a residência, ela tem isso, né? Ela é essa educação, esse ensino em serviço. Então a gente já, como o Bento mencionou,
já somos profissionais, já temos essa carga, essa responsabilidade, mas ainda estamos num processo de formação, né? E o que nos dá uma segurança para a nossa formação e para atuar, né? Nós já estamos lá, já assinamos, já temos o nosso Corém, né? Pensando na enfermagem, porque a residência não é só para a área da enfermagem, né? A gente tem para multiprofissões, mas nós já estamos formados, já temos aquela responsabilidade, mas ainda tem o suporte de um preceptor, né? Daquele profissional já formado dentro do serviço para nos acolher e nos auxiliar nesse processo. E aí depois a gente tem a questão do mestrado, né, do doutorado, enfim, de outras especializações, que inclusive, né, a nossa instituição também está se organizando para oferecer, né, esses cursos de pós-graduação em breve, então a gente vai ter uma oportunidade muito grande de continuar acolhendo, né, os nossos alunos. E é importante, eu acho, a gente destacar agora como que faz para esse aluno que quer sair do Brasil, qual é a principal, né, se tu puder resumir de uma forma mais breve, assim, quais os caminhos que ele tem que seguir, como ele tem alguma agência, como é que ele se organiza, quero ir para Portugal, quero ir para Itália, né, como é que faz esse processo? Vamos começar pelo básico, que é estuda bastante, e eu digo a nível da enfermagem mesmo, estuda bem, e para te ter bem esclarecido no sentido de que como que eu vou exercer a minha profissão nesse país. Hoje eu conheço mais ou menos três lugares que a gente consegue, que é mais na verdade, que expatriados, que é para a Alemanha, para a Itália, até pela questão da similaridade no idioma, e Portugal, que nem se fala. Portugal quase a nossa língua não difere tanto da deles, porém, né, tem suas particularidades. A questão de Portugal, o que acontece? Para te convalidar, revalidar o teu diploma, a carga horária às vezes geralmente não bate. A carga horária a gente teria que às vezes enviar essa documentação e correr o risco de ter que ainda complementar horas. Isso que a gente estuda bastante, porque querendo ou não, são 5 anos de faculdade, são mais de 4.000 horas. Então, tem esse porém, tu teria que procurar uma faculdade pública, ou então uma paga, que também tem essa opção lá em Portugal. E eu não sei muito bem como é que é o processo deles, porque eu nunca me aprofundei, eu dei uma pesquisada por cima. Tu entrega essa documentação, paga uma taxa que não é barata, lembrando que é em euros também, e não é barata. Eu lembro que era questão de quase 15 mil reais na época que eu pesquisei. A questão da Itália foi um pouquinho mais facilitado, porque a única coisa que eu não tive que fazer é visto, porque como eu sou cidadã, eu não precisava do visto de trabalho. Porém, toda a documentação para cá tem que ser traduzida e apostilada, que é a apostila de Haia, que é como se fosse vamos dizer assim, uma cópia autenticada que a gente tem no Brasil, que é para dizer que realmente aquele diploma e aquela documentação é válida, que ela é verdadeira, né? Então, a gente também tem essa questão de entrar com essa despesa, com essa questão financeira, que não é barata, mas não é também assim, exorbitante. Eu não precisaria mandar nada, como em Portugal, que eu teria que mandar para ver se realmente eu ia conseguir validar, para depois começar a trabalhar, ou então ter que pagar para eu complementar horas. Aqui na Itália, por causa desse decreto, é bem mais facilitado. Eles, querendo ou não, eu vou dizer uma coisa para vocês, eles gostam dos enfermeiros brasileiros. A gente tem uma fama de trabalhar bem, de fazer um trabalho, digamos assim, impecável, de trabalhar por si só, de sermos trabalhadores. Então, e pela similaridade do idioma e da cultura também, então já é um ponto positivo. E eles sempre são muito bem, como se diz assim, acolhedores com a gente. E a questão de outro país que eu sei também que tem é para a Alemanha. Porém, o estudar alemão já é um pouquinho difícil. Eu, Carolina, não me imaginaria indo para a Alemanha, porque eu não acho que eu não conseguiria aprender alemão. Mas eu conheço gente que fez, já foi e está em processo de ida.
seja para qualquer país desses 3 que eu citei, que eu conheço, a base fundamental é pesquisar como que é a atuação do enfermeiro nesse país, para não chegar aqui e ter um choque de realidade, que é bem diferente. No exemplo da Itália, ele é bem diferente, mas eu já vim com os pés no chão, já sabia como é que era. Porque isso também, querendo ou não, pega um pouco tu vai estar longe da família, tu vai estar longe do país que tu nasceu, longe da tua cultura, da tua casa, enfim. Então isso pesa bastante. Os primeiros meses, para quem nunca veio, a adaptação em si pesa bastante. Para mim, que já tinha vindo, já foi um pouco difícil pela família. Imagina para quem nunca veio e já vai vir para ficar aqui um tempo, né? Porque tem essa opção, tu consegue ficar aqui depois trabalhando, valida teu diploma, tu consegue trabalhar pro resto da vida aqui. Vai depender muito de qual o seu objetivo, a sua perspectiva de vida. Então, comece esclarecendo o que tu vai fazer aqui no país, que é diferente, não é a mesma coisa. A legislação não é a mesma. Felizmente no Brasil a gente tem o SUS. Aqui eles têm alguma coisa semelhante ao SUS, mas não chega aos pés do SUS. O SUS, como todo mundo sabe, é incomparável. É tudo de bom. Hoje eu vejo como os brasileiros são abençoados com isso. Reclamam da sobrecarga, mas olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho, nós temos proporções continentais de um país. É uma população que tem uma diversidade sociocultural, econômica. Então algumas coisas pesam nisso, tem essa sobrecarga, eu sei. Mas, querendo ou não, ele ajuda muito. Ele auxilia, ele vacina, coisas que saíram um valor absurdo que a gente consegue no Brasil. Então eu puxo pro meu lado brasileiro essa questão, porque a realidade aqui é um pouco diferente. Eles têm esse amparo, porém não é confuso, não é 100% gratuito. Tem algumas coisas que tu teria que pagar se tu não se encaixasse, por exemplo, num quesito de urgência num hospital. Porque teria que procurar o teu médico de base, que eles falam aqui, que seria o médico da família, né? Acho que, começando por esse, como eu já repeti, né, de conhecer o que tu vem fazer aqui, como que vai ser. Questão da língua, tu vai ter que estudar, querendo ou não, porque isso é um empecilho, porém não é o que te trava, não vai te desmotivar, porque tu tem que saber falar o básico. Tu vai fazer um plantão, tu vai ter que conversar com o médico, principalmente com o paciente, e o paciente vai te pedir as coisas, vai querer tirar dúvidas, assim como no Brasil eles tiram dúvidas com a gente. Os enfermeiros, que eles sempre dizem que somos, enfim, na enfermagem é mais acolhedora do que outras classes, então eles tiram dúvidas com a gente, e aqui não é diferente. Então, tu vai passar o plantão em italiano, tu vai falar tudo que o paciente fez ou deixou de fazer em italiano. Então, querendo ou não, tem que estudar. E vem com a cabeça aberta e preparado psicologicamente para as coisas que podem acontecer. Esses dias eu até botei assim que, por mais que o idioma seja similar, como a gente fala aqui, simile, né, ao português, algumas palavras não tem nada a ver. E algumas são parecidas e a gente acaba trocando. Então, às vezes eles dão risada porque é engraçado, mas a gente tem que saber levar, e a gente tá aprendendo. Que, né, a gente até um ano depois a gente ainda vai estar aprendendo bastante coisa. Tem ciclos que a gente não conhece, tem jargões que a gente não conhece, que se a gente estivesse no Brasil a gente ia saber de cor salteado. Então a gente tem que se dar esse reconhecimento, essa chance, essa paciência para essa, como é que diz, adaptação aqui, né? Que legal, Carol, que legal te ouvir toda essa tua história, né, que representa a Carol, a pessoa da Carol, mas também um pouquinho da nossa história enquanto FISMA, né? E para nós encerrarmos, eu não sei se tu quer deixar alguma mensagem, né, algum recadinho especial para quem está nos ouvindo.
Eu acho que eu vou até aproveitar essa fala para dizer que se talvez eu não tivesse escolhido aquele meu primeiro curso, depois já ter escolhido a enfermagem, talvez hoje eu não seria tão, como dizem aqui, afortunada, no sentido de essa sorte que eu tenho de poder estar exercendo minha profissão aqui. Eu acho que é sempre um efeito cascata. Lá no começo, tudo que eu aprendi foi o que resultou eu poder estar aqui hoje. Se eu não fosse uma boa profissional, se eu não corresse atrás, se eu não tivesse tido uma boa educação lá na faculdade, na base de tudo, talvez, quem sabe, eu não teria essa chance. Porque eles, não é assim, eles estão precisando, eles não avaliam. Eles avaliam teu conhecimento. Então, querendo ou não, isso conta bastante. Eu acho que eu tenho que mencionar a oportunidade que eu tive de estudar na FISMA, porque eu não teria condições de pagar uma faculdade naquela época. Acho que a realidade também de bastante, enfim, dos nossos colegas também tinha isso. Eu entrei com bolsa, tive minha bolsa 100%, e isso me proporcionou poder estudar. O meu trabalho era mais para questão de poder me bancar, querendo ou não, a gente tem despesa com jaleco, coisas do curso. As provas da residência também, elas são um pouquinho mais caras. Então, eu tive essa oportunidade. Se não fosse a FISMA, eu não ia ter nem ia ter como estudar, porque eu não ia conseguir passar numa federal e sem trabalhar. E a outra não ia nem conseguir trabalhar, porque não era só um turno, querendo ou não. Então, estou muito grata pela oportunidade de ter estudado na FISMA, grata por ter tido aula com pessoas maravilhosas, com professores que instigaram sempre a procurar o melhor para o paciente, a estudar, a não simplesmente fazer por fazer, a entender o motivo das coisas, como eu já repeti várias vezes aqui nessa nossa conversa. Eles nos instigavam sempre a querer mais, não se contentar somente com ser um enfermeiro que faz. Então, estar rodeado de pessoas assim, querendo ou não, molda a gente. Então, também tem isso. Me proporcionou tanta coisa boa, eu conheci tantas pessoas boas na faculdade, na residência, em Santa Catarina, onde eu atuei nesse tempo, né? E querendo ou não, onde eu estou aqui. Eu conheci pessoas que eu também tenho orgulho de dizer que foram meus colegas, né? Por exemplo, você enfermeira, dá aula, supervisiona, querendo ou não, isso, né? Eu reconheço o sucesso dos meus colegas. Temos outros colegas que trabalham, que atuam nas instituições de saúde aí da nossa cidade, colegas que saíram, colegas que atuaram na pandemia em outras cidades, né? As nossas colegas que foram para Lajeado, por exemplo, eu sempre cito elas. Nosso colega que foi para Charqueadas. Então, assim, foram para outros lugares. E a gente sempre, eu pelo menos sempre tive esse contato e fico muito, muito feliz por eles estarem exercendo a profissão. Então, acho que para finalizar essa minha fala, que eu levo com muito carinho essa época, tenho amizades até hoje, e que eu construí na FISMA, e foi uma época muito legal. Eu acho que se eu não tivesse ido para lá, talvez não fosse tão satisfeita profissionalmente hoje como eu sou. Que bom, Carol. Eu te agradeço pela tua participação, né? Agradeço por tu disponibilizar o teu tempinho aí num fuso horário de 4 horas, né, de diferença aqui do Brasil. Então aqui a gente não almoçou ainda e tu já está quase no café da tarde, né? Exato. Mas muito obrigada pela tua disponibilidade, obrigada por contar um pouquinho da tua história, né, para quem não te conhece, e relembrar também para aqueles que conhecem, né? Esse projeto Vem Cá Me Ensinar é justamente isso, é contar a nossa história junto com a FISMA, né? O tanto que a gente tem nesse processo enquanto família. Desejo que tu tenha um ótimo final de ano junto com a tua família, muito sucesso no trabalho, tá? E quem sabe, né, a gente se encontra aí futuramente, né? O futuro, ele é incerto, a gente não sabe o que pode acontecer, mas de uma coisa a gente sabe, né, que o nosso esforço, ele nos leva a lugares inimagináveis,
Então que a gente possa seguir, né, nessa busca por conhecimento, por um cuidado de enfermagem mais humanizado, qualificado, né? E muito obrigada, tá? Um beijo para ti e tudo de bom, Carol. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Vem Cá Me Ensinar, com a nossa convidada Carol, egressa do curso de enfermagem. E eu deixo um convite para você para vir conhecer a nossa instituição, conhecer os cursos que nós temos aqui. Pode ser presencial, nós estamos de braços abertos para te receber e mostrar toda a nossa estrutura física, o corpo docente, tirar as tuas dúvidas. Mas se quiser também pode saber um pouquinho mais pelas redes sociais, pelo nosso Facebook e pelo Instagram no @fisma.faculdade. Até a próxima!